descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse mercado da bola do Ceará, quais são os nomes que de fato negociam e outros que não têm interesse para esse presente momento. Quero trazer uma informação que foi divulgada pelo pessoal do canal Bora Vozão, tá? Um abraço para a rapaziada, bora pro Racha Vozão, um abraço para a galera que faz um excelente trabalho aqui no YouTube, sobre alguns nomes que não foram procurados pelo Ceará. E são muitos, tá? O primeiro deles, o Matheus Friso, atleta de 27 anos de idade, não está na mira do Ceará, segundo informações da galera. Tem outras informações que dão conta já de negociações avançadas com o jogador que estava por último no Novo Horizontino. Ele fez nessa temporada de Série B, deixa eu pegar aqui os números dele, exatamente na segunda divisão. No ano passado ele foi muito bem, foram 10 gols e 2 assistências pelo Coritiba. Entretanto, em 2025, o Matheus Friso teve na Série B 34 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências. Foi titular em 27 das 34 vezes que esteve dentro de campo. O contrato dele ainda é da Tombense, no interior de Minas Gerais, e ele só estava emprestado até o final dessa Série B ao Novo Horizontino com um salário muito alto. Acredito que tecnicamente seria sim um bom reforço para o Ceará para o ano que vem, mas segundo informações lá do pessoal do Bora pro Racha Vozão, não existe o interesse do Ceará. Assim também como o Zeca, lateral esquerdo, também lateral direito, também não estaria na mira. Jogador de 31 anos de idade, o Ceará fechou com o lateral direito, que é o Alex Silva, né, que também estava no Coritiba. Eu acho que o Zeca é até melhor, tecnicamente falando, do que o Alex Silva. Só que para mim o Alex Silva tem mais aquela característica de Série B. Aquele jogador raçudo, forte fisicamente, um cara que se entrega, pode não convencer a torcida pela qualidade técnica, mas pela vontade não falta com o Alex Silva. O Zeca, então, não estaria na mira. Na Série B pelo Coritiba, ele fez 33 jogos, 29 como titular, sendo tanto lateral direito como também lateral esquerdo. Teve apenas uma assistência. Outro jogador também que não teria sido oferecido, o Matheus Serafim. Né? Essa informação que foi trazida lá pelo pessoal do portal O Povo, que o jogador teria sido oferecido. As informações e atualizações que chegam nesse presente momento é que ele não tem negociações ou conversas com a diretoria do Ceará. Para mim seria uma boa contratação, tá? Grande parte desses nomes que eu trouxe até agora. Para mim, tanto o Matheus Friso como o Matheus Serafim seria uma ótima opção, né, para o Ceará começar a temporada. Sobre o Serafim, ele tem contrato ainda lá na Coreia do Sul, está na segunda divisão pelo Suwon Bluewings. Ele tem 10 gols e 4 assistências em 36 jogos até agora na segundona da Coreia. Aqui o mapa dele atual, jogando principalmente pela ponta direita, e no Brasileirão Série B ele jogava mais pela esquerda, né, no Amazonas, onde no ano passado teve 6 gols e 2 assistências pelo Amazonas. Vamos ver se essa história acaba evoluindo ou não. O fato é que tanto o Matheus Serafim, como também outra atualização lá do pessoal do Bora pro Racha Vozão, o volante Flávio também é outro que não tem conversas, seria mais uma invenção nesse presente momento. A informação trazida é que ele despertava o interesse do Ceará e também do Paysandu para o ano que vem. Atleta que tem 25 anos de idade e possui vínculo ainda no Figueirense até o final de 2026. Não fez uma Série B boa em Florianópolis, entretanto acabou se destacando na reta final já da temporada, na disputa da Copa Santa Catarina pelo Figueirense, onde foi campeão. Mas na Série C foi um jogador bem mediano. Acredito que não seria uma boa aposta para um clube do tamanho do Ceará, a não ser que fosse para a composição do elenco, um jogador reserva, uma aposta no começo do campeonato cearense, aí tudo bem. É jovem, né? 25 anos de idade, revelado pelo América, jogou também no Cruzeiro, Mirassol, Inter de Limeira e estava por último no Figueirense, né, com 26 jogos neste ano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, até agora sem negociações. Caso tenha alguma novidade, eu volto a falar com vocês, beleza? Aproveite as ofertas da FUT Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora falar agora então sobre outras opções para essa função de um camisa 10, e tem um cara que já passou pelo Ceará, poderia ser uma boa, um retorno para o ano que vem, ou não, que é o Andrigo, você lembra dele? Atleta de 30 anos de idade atualmente, que defendeu o Ceará na temporada de 2018. Naquela época ele estava até bem, né, jogando ali o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, tinha 6 gols
em 16 partidas. Acabou que o Internacional solicitou o retorno do atleta e emprestou o jogador para a disputa da Série A no Sport. É uma história meio esquisita, enfim, o Internacional também com o Sport na época negociou alguns jogadores. Se não me foge a memória, talvez tenha sido a ida do Patrick para o Internacional ou algo nesse sentido, mas o fato é que não pegou bem aquela saída dele. Não fez uma boa Série A também no Sport, não. Acredito que se tivesse ficado no Ceará, teria dado mais certo. Mas não era a culpa exatamente do jogador, né? Ele pertencia ao Internacional, apenas cumpriu o contrato. Hoje, o Andrigo está no futebol da Coreia do Sul. A última temporada dele no Brasil, ele foi bem na Série B pelo Guarani, em 2021. 5 gols e 5 assistências. Atleta que tem contrato na Coreia até o final da próxima temporada pelo Suwon FC. Até agora ele tem 15 jogos, 3 assistências, foi titular 7 vezes até o presente momento. Última partida no final do mês de novembro. As informações que circulam é que existe o interesse do jogador em retornar ao futebol brasileiro. Ainda, né? Não dá para dizer que é um medalhão, 30 anos de idade, já não é um garotão, mas está longe de se aposentar. Aqui o mapa de movimentação do Andrigo, que faz mais essa função de um meia armador. Acho que para a Série B seria um bom reforço. Mais um que para mim esse seria muito bom, melhor ainda, aquela característica necessária de uma Série B, é o David Braga. Meia atacante, canhoto, muito habilidoso, também tem boa batida na bola, que está hoje no Atlético. Ele foi procurado nessa temporada pelo Goiás e também pelo CRB. Até agora não há nada definido. Possui contrato com o Atlético para o ano que vem, atleta que está valorizado após em 2022, ficou um tempo no Cruzeiro, voltou para o clube de novo, enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Mais outro também que não seria fácil é o Alisson, né, 26 anos de idade, terminou bem essa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, marcou gols aí contra o Flamengo, contra o próprio Ceará também e Internacional. Na Série A mesmo foram 26 partidas, 6 gols e 5 assistências, nome que eu sempre achei interessante, desde quando ele surgiu no Vila Nova, né, foi em 2021, passou bem no Cuiabá, fez uma boa temporada no Goiás e um bom ano de 2024 também no Vila, né, na Série B daquele ano o Vila quase sobe, ele fez 20 gols e 10 assistências no ano, e na Série B mesmo, 11 gols e 6 assistências. Por ponta, né? Números bem interessantes. Se pudesse ser envolvido nesse negócio também com uma compensação por parte do Mirassol, seria o melhor dos cenários. E tem vários outros atletas aqui nesse vídeo que eu vou comentar aqui com vocês. Só antes, aproveite para deixar aqui embaixo o seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora chegar a essa próxima meta aqui no YouTube, que é de 26 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, conta com o seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante, combinado? Então, eu vou deixar aqui essa informação, né, do Lucas Ossafa, que o Mirassol teria interesse, né, no zagueiro William Machado, depois da venda do James, o valor alto, né, também de quase 32 milhões de reais, né, 5 milhões de euros, por 70% dos direitos econômicos. Ele foi o único jogador que jogou todos os jogos da Série A por 90 minutos. O William Machado, igual eu falei para vocês, vende esse ano muito bem na Série A. Olha a nota média dele de mais de 7, é um bom desempenho. Ano passado também foi bem pelo Ceará para conseguir o acesso, foi titular em todos os jogos da Série A e da Série B. Números excelentes e que tem contrato, igual eu falei para vocês, até o final de 2027. Então, para sair, a não ser que seja uma boa proposta de fato, o Ceará não vai negociá-lo, né? Por isso que eu coloquei aqui algum desses outros nomes para comentar com vocês. Mais um é o zagueiro Luiz Otávio também, que teve problemas físicos nessa reta final do ano, não é à toa que só fez 5 jogos pelo Mirassol, mas que tem contrato com o clube até o final de 2027. Ele voltou de lesão, ficou no banco aí na reta final da temporada, né, do futebol brasileiro. Ele se lesionou no Campeonato Paulista, voltou antes da Copa do Mundo de Clubes, e aí de agosto em diante que ele foi ficar no banco e tem contrato por mais 2 anos com o Mirassol. Então talvez uma ida, por exemplo, uma venda, né, do zagueiro William Machado e um empréstimo do Luiz Otávio, por exemplo, porque ele tem contrato por mais 2 anos com o Mirassol. Enfim, só 5 partidas, ajudou muito o clube em 2023, que quase subiu. 2024 conseguindo o acesso, foi muito bem, e boas passagens dele, né, na própria Chapecoense, no próprio Bahia. É um zagueiro que eu acho bem interessante, destro, 1,94 m, nome bem bacana. Mais um aqui que foi bem no meio de campo, além do Neto Moura, é o José Aldo, que também tem contrato para o ano que vem. Ainda tem que ver essa definição junto ao Ituano e o Mirassol, que devem dividir o percentual dele. Foi titular nessa reta final da Série A, só não jogou contra o Vasco e contra o Flamengo, né? Mas a sequência aqui, ó, ele sempre atuando no meio de campo, 37 partidas, 3 assistências, jogador que já foi muito bem também
pelo Paysandu, no ano passado pelo Ituano, somou 37 partidas, 6 gols e 2 assistências, já passou aí por uns outros clubes também, né, do futebol paulista e revelado na base do Palmeiras, além também da passagem rápida na base também do Internacional. José Aldo também 27 anos, que tem uma boa experiência, né, pelo Paysandu, Mirassol e Ituano, sempre com bons números na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que o Shailon também é um jogador parecido, tem contrato para o ano que vem. Nessa reta final da Série A foram 13 partidas, contra o Flamengo na última rodada não saiu do campo. Não sei se para o ano que vem com Libertadores, reforço no elenco, o Shailon vai continuar ainda de fato, mas a verdade é que ele sempre teve bom desempenho, né, pelo Atlético Goianiense na Série B, né, e Série A também, por exemplo, em 2023. Mesmo com Sul-Americana, Copa do Brasil, que o Atlético foi bem, e Brasileirão, que foi rebaixado, 9 gols e 13 assistências. Em 2024, 11 gols e 14 passes, até o meio desse ano, que ele não vinha bem pelo Atlético Goianiense, e saiu, né? Acho que o Shailon pode ser uma boa, 28 anos, aquele mesmo que surge muito bem na base do São Paulo, passa bem no Bahia em 2019, em 2020 pelo Goiás também até que teve um bom desempenho. Pra falar a verdade, ele vinha crescendo bastante, né, de produtividade até esse último ano, que mesmo num bom elenco do Mirassol não marcou nenhum gol e nenhuma assistência na Série A, mas na Série B já tem uma boa experiência, conseguiu acesso pelo Goiás, pelo Atlético Goianiense também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre esse nome. Mais um aqui que eu ia colocar no vídeo, mas ele foi anunciado no Sporting Cristal, é o meia Gabriel, porque ele não tinha contrato para 2026, né? Essa é uma sugestão aqui. 36 partidas, 8 gols e 3 assistências, jogador que muita gente dava como, acabou e tal, depois saiu do Flamengo, depois foi pro futebol do Japão, que nada, teve bom desempenho no CSA, uma baita campanha desse ano pelo Mirassol também, não é à toa que vai jogar no Sporting Cristal e ser o camisa 10 do time, que vai disputar a Libertadores também do ano que vem, né? Então, é um nome que, apesar de estar com 35 anos, acredito que agora que ele deve estar no seu auge, né, de fato. 2023, boa Série B pelo Mirassol, 2024 do mesmo jeito, então é um nome que eu ficaria de olho, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Teve mais